Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Molera tem a Laura, e as nossas convidadas da semana, que olha, se a gente tem uma certeza no Big Brother, uma não, duas, é que Domitila Barros estará em todo o paredão e que Gil e Mafê estarão aqui nesse podcast agora toda quinta-feira com a gente, pra gente comentar o que rolou nessa temporada. Oi Gil, oi Mafê, sejam bem-vindas de volta, porque toda semana já tem cadeira com o nome de vocês aqui. Oi, obrigada mais uma vez. Hoje, um podcast de 3 horas, vem aí. Eu quero dizer, gente, que eu tô aqui obrigada pelo contrato que eu assinei com o podcast, tá? Porque se fosse por mim, gente, eu não estaria aqui mais comentando Big Brother, porque eu tô me sentindo uma palhaça, tá? Então eu estou cumprindo o meu contrato com vocês aqui, porque se fosse pelo Boninho, eu, olha, gente, não ligaria mais a TV pra assistir o Big Brother. Tá Mas vendo? eu Nossos acho que contratos são eu acho, potentes. eu acho que o Boninho só está mantendo o programa lá por causa de contrato também, porque ele está parecendo que não está muito preocupado. Nem um pouco, né? Hoje foi uma prova viva disso. Não, e semana passada a gente encerrou falando que falaria do que aconteceu, né? Porque a gente grava sempre nas quartas, às 10 horas da noite. Ou seja, da meia-noite, gente, o que aconteceu de meia-noite, começando a quinta, é tudo assunto para outro podcast. Então, nesse, aconteceu de praticamente tudo nessa semana 9 do BBB que a gente vai comentar agora. E, infelizmente, o primeiro tópico não é um tópico bom, não é uma coisa positiva do Big Brother. A gente vai começar com coisas que resultaram em expulsão e pessoas prestando depoimentos em delegacia, né? Que todo mundo sabe que rolou o intercâmbio do Big Brother com La Casa de los Famosos. Não sei se falei certo, Domitila Barros me corrija depois se estiver errado. E a Dania Mendes veio para o Big Brother e a Kay foi para o México, né? Sendo que durante a festa da quarta-feira 14, rolou importunação sexual feita pelos participantes Guimê e Antônio Cara de Sapato com a Dânia, e isso repercutiu tanto na hora do acontecido, porque aconteceu durante a festa e todo mundo narrou na madrugada, quanto no outro dia foi pauta de todas as redes sociais voltadas para reality shows e algumas que não são de reality shows, mas deu um burburinho, e isso resultou em expulsão, entre aspas, porque o Tadeu se referiu à eliminação deles dois, e um buraco negro se abriu, pessoas passando pano, ou seja, foi um caos. Mas vamos começar sabendo as opiniões, né? E aí, Mafê, quero começar com você. E aí, tá vendo? A gente pensava que ia chegar essa semana do Big Brother e a gente tá comentando importunação sexual no Big Brother? Gente, eu acho que é assim, né? A gente, onde tem homem, a gente tem que esperar isso sair, porque eles vêm se provando, né? Que assim, com câmera, sem câmera, na rua, em casa, em qualquer momento é momento. Mas a gente não esperava, né? A gente nunca espera ver as pessoas que a gente fica ali o ano inteiro esperando pra ver, fazendo esse tipo de coisa numa casa televisionada, com milhões de pessoas assistindo. É sempre uma surpresa quando isso acontece, por mais que a gente saiba que tem que esperar o pior das pessoas. E a gente não imaginava que ia sair daqui naquela quarta tranquila, e aí ia chegar na quinta, na quarta noite na quinta, ia virar tudo do avesso. Eu até cheguei a comentar assim, gente, olha, a gente gravou isso antes de tudo acontecido, tá? Porque foram comentários assim muito imparciais, muito tranquilo, porque realmente não tinha acontecido problema nenhum. E eu quase virei pra vocês e falei, gente, vamos fazer um plantão urgente, um podcast super urgente para falar sobre isso, porque foi uma coisa assim que transbordou assim todos os limites, né? E aí foi muito triste acompanhar. Eu não estava acompanhando ao vivo. Eu acordei super cedo no outro dia e fiquei acompanhando os vídeos da festa. Eu percebi que foi algo que assim que aconteceu já foi muito comentado. Não teve aquela tendência das redes sociais de abafar, né? As grandes mídias, se a gente for olhar assim, acho que até Choquei, esses sites de fofoca, de entretenimento, que muitas vezes costumam passar um pano ou esperar o posicionamento do programa, já tinham se posicionado muito cedo. Então ali a gente já tinha visto que alguma coisa ia acontecer. Mas pelo histórico do programa também, né? Acho que também ninguém, por mais que a gente esperasse a expulsão deles, eu acho que ninguém estava acreditando que de fato aconteceria. Mas assim, foi lamentável, foi lamentável. É, Foi muito irônico acompanhar assim um grupo inteiro falando sobre energia negativa, falando sobre a maldade nas outras pessoas, falando sobre o quanto as outras pessoas faziam mal, falando mil coisas e perceber que essa maldade estava sempre ali. E olha que isso não é exclusividade do Grupo Deserto, não. É óbvio que a gente está falando de um problema aí que a gente vive e quem é mulher sabe exatamente o que porque com certeza, né, já passou por isso, infelizmente.
Mas foi irônico perceber isso vindo de duas pessoas que sempre diziam e mostravam superiores, coisa que a gente já até falou aqui dessa superioridade do Quarto Deserto. Pra gente ver que ali ele se expondo e um bêbado e o outro que nem bebe, fazendo em momentos diferentes com uma mesma pessoa, né? Assim, acho que olharam ali um estereótipo, olharam para Dania como uma pessoa de fora, como uma pessoa que poderia estar mais sensível, não conhecia eles, né? Então sensível às investidas deles, mas eles passaram de todos os limites do respeito da humanidade com ela, gente. Foi muito absurdo tudo que aconteceu. Foi muito difícil para mim, como mulher, assistir isso e ficar acompanhando, assim, né? Foi doloroso ver e ficar esperando o programa se posicionar o dia inteiro, sabe? Sabendo do que estava acontecendo e esperando e ali revendo as imagens, sabe? Essas imagens ainda rodaram até o programa de ontem, né? Então, são coisas que estão voltando o tempo todo e é muito triste, é revoltante acompanhar isso. Eu achei muito justa a expulsão deles. Eu acho que deveria ter acontecido mais cedo. Sei que, bom, eles têm questões aí contratuais. E ficou essa dúvida de se eles foram expulsos ou não também, né? De que foram eliminados e mantiveram as vantagens ali dos contratos deles. Então, parece que a situação não foi resolvida 100%. A justiça mesmo provavelmente não vai acontecer. A Dania não deve ter tido nenhum tipo de reparação por parte do programa. Ela só voltou lá para o México e deve ter tido algum acompanhamento, mas é isso, né? A gente que tem que aceitar as meias desculpas, né? As meias soluções que eles arrumam, como se já fosse muito boa, como se fosse ótima, porque é o mínimo e às vezes nem o mínimo eles fazem. Então, eu também não vi a festa. Dessa edição eu não vi nenhuma festa inteira, na verdade. Eu assistia pedaços no começo, mas essa particularmente eu acho que eu só vi a primeira meia hora e acabei dormindo. Mas eu acordei, vi alguns vídeos também cedo e vi já muita gente falando sobre. E assim, eu fiquei muito surpresa porque eu nunca tinha visto o Sapato na minha vida, conheci no Big Brother. E vendo ele fazer aquelas coisas, principalmente a cena da imobilização, eu não reconheci, é muito estranho. Eu falei, gente, o cara se transformou totalmente, assim. E eu nem shippei, não era nem caprichete, sabe? Mas eu fiquei muito chocada com o comportamento dele, porque ele era uma pessoa bem diferente até então. Mas assim, é o que a gente fala, a gente não conhece ninguém que tá ali, né? Por mais que eles estivessem há 50 dias que muitos caprichetes falaram, a gente conhece seu coração, você estava ali sendo uma pessoa maravilhosa por 50 dias. Gente, 50 dias não é nada, né? A gente não conhece ninguém. Mas eu fiquei muito chocada. E isso me chocou, assim. Essa minha surpresa me chocou, porque eu não esperava nada dele, nada de bom, assim, sabe? Mas mesmo assim, eu consegui me chocar. Então, é pra gente refletir também, né, sobre às vezes os homens que estão na nossa rotina, na nossa vida, no nosso círculo social, a gente não imagina que podem ser capazes, talvez, de fazer alguma coisa do tipo, ou que a gente nem pensa, né, nem passa pela nossa cabeça que isso poderia vir de uma pessoa que você tem algum tipo de vínculo, enfim. Então, é difícil, né, a gente se deparar com essas situações e ter que repensar muita coisa na nossa vida. Eu acho que essa edição está trazendo vários temas, né? Assim, racismo, assédio, para a gente trazer reflexões para nossa vida, né? Então, eu acho que foi bem impactante. Eu, pelo menos, me incomodou profundamente aquele vídeo. Os do Guimê também, eu até tuitei que eu fiquei enojada com os do Guimê no sentido de que me lembrou aqueles homens que passam a mão no ônibus, sabe? Nossa, eu Que também. me deu aquela clara sensação de homem que você tá sentado assim, daí ele vem por trás da alerta gatilho, né? Ele vem por trás do banco assim e tenta te apalpar, enfim. Me lembrou muito esse tipo de situação. Então, eu tive dois sentimentos diferentes, assim, vendo os vídeos, mas não imaginei que eles fossem ser expulsos.
Eu achei que o caso ia ser abafado, mas acho que foi grande demais a repercussão, enfim. É, Mas eu acho que é isso, sempre trazendo uma reflexão para nossa vida que a gente tem que estar preparada para esse tipo de coisa de pessoas que a gente jamais imaginaria, assim, talvez. É, E a expulsão eu acho que deu um baque muito grande neles, né? Eu tava gostando da crescente que o programa vinha vindo, tava tendo um equilíbrio entre os grupos, que eu até comentei na semana passada, mas eu acho que esfriou muito, né? Porque todo mundo ficou muito abatido com o que aconteceu, o que é perfeitamente normal, né? Eu até vi muita gente falando, olha o marasmo na casa, para quem gosta do fundo do mar, é isso que vocês queriam. Gente, mas queriam o quê, né? Depois do que aconteceu, é óbvio que todo mundo ia ficar muito introspectivo, né? Eu acho que não tem outra reação para ter. E aí agora eles estão meio que se recuperando, assim, nos últimos dias. Hoje, ainda mais com o que aconteceu agora há pouco, né, da gafe da produção, eu acho que eles estão recuperando esse gás, mas é uma coisa que acaba com o ritmo do programa. Isso foi uma pena, realmente, porque eu tava gostando, assim, da crescente que tava vindo, mas enfim. Aconteceu o que tinha que acontecer mesmo, não tinha como eles ficarem na casa. Eu acho que não dava para sustentar essa situação. E, e a Dânia foi uma querida, assim, eu acho que ela ficou só 2 dias, né, acho que nem 48 horas, mas ela foi uma querida com as pessoas lá dentro. Eu acho que ela tinha que ter, se já tinha tido essa decisão de expulsão, ela tinha que ter sido tirada antes, sabe? Chama no confessionário, pega a versão dela, que seja, e retira a moça para não ter que passar por aquilo, né? Foi muito, muito, muito desconfortável ver ela junto com eles arrumando as malas dos dois, vendo todo mundo triste e se sentindo culpada, obviamente. Eu acho que ela foi exposta a um, um desenrolar muito, muito prejudicial, assim, que não foi nem um pouco legal. Embora ela não tenha dimensão do que aconteceu com ela, eu tenho certeza que não, porque o México é um país muito machista, então para ela isso deve ser muito normalizado, como é para muita gente aqui no Brasil também. Mas ela foi assim, não tiveram o menor cuidado com ela, sabe? Então, eu achei muito chato isso. E, enfim, foi bem, bem decepcionante. Eu já não gosto de intercâmbio, eu acho sempre chato. Na verdade, a gente está sempre vindo aqui repetir as mesmas coisas, as dinâmicas que aconteceram no programa, quarto branco, intercâmbio, enfim, tudo, e até o quarto a casa de vidro lá no começo, todas essas dinâmicas, eu pelo menos não gosto de nada disso. Enfim, e foram pessimamente executadas nessa edição também. Então, a gente vem aqui repetidas vezes reclamar da execução, do planejamento. É um pouco frustrante isso, porque eu acho que o elenco dessa edição tinha potencial, mas eu acho que a forma que as coisas foram acontecendo, infelizmente, as dinâmicas, aqueles primeiros jogos da Discord muito longos, que eles ficaram até sem energia para debater depois, enfim, tudo isso nos trouxe até aqui. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu odiei essa ideia de repescagem, odiei muito. Tô com vontade de parar de ver. Se a Domi tivesse saído ontem, com certeza eu teria silenciado tudo sobre Big Brother, porque eu não teria mais vontade de acompanhar. Mas não sei, assim, não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu acho que o que aconteceu na semana passada em relação à assédio, expulsão, quebrou muito o clima. Eu acho que ao invés de. Eu entendo que tem patrocínio e tudo mais, e não teria nem como, mas, sinceramente, eu não via ânimo e clima também para continuar isso por muito tempo, porque mais um mês é muito tempo, né? Então, não sei o que vai ser daqui para frente, mas que a expulsão tinha que acontecer, com certeza tinha, né? Então, é isso. Expulsão, a gente está usando um termo aqui que pelo visto não foi o que aconteceu, né?
Foi meio debatido sobre isso, da questão do ser expulso, ser eliminado. A gente Eu usa acho esse que foi nome, usado eliminado. Meio que eles foram retirados do programa, né? digamos assim, né? Convidados a se retirar, né? Isso. Esse é um outro absurdo também. Tipo, poxa, foi assumido pelo programa e por outros programas da Globo que isso aconteceu, sabe? E ainda assim, pelas questões contratuais, assim, né? Pelo que eu li, eu dei uma pesquisada e entendi que a Globo, tomando a decisão de expulsá-los, ela iria se expor e correria risco de ser processada e tal. Mas, caramba, olha o tamanho da Globo. Será que um processo do cara de sapato em cima da Globo, porque foi expulso de um Big Brother, realmente faz diferença para o financeiro de uma empresa como essa, a ponto deles não poderem, de fato, escolher um posicionamento efetivo que envolva toda essa questão do assédio, do tipo, olha, independente das consequências que a gente vai ter, a gente vai expulsar vocês porque isso é errado. Então, assim, se tem consequências, a gente arca com essas consequências. Mas a gente não vai passar esse pano e não vai cobrir eventuais crises que a carreira de vocês tem, isso aí tá por conta de vocês. Não, eles precisam pensar no financeiro deles, os patrocinadores precisam pensar no dinheiro deles, eles precisam pensar na imagem de quem cometeu isso, mas é isso, né? Ninguém quer comprar esse BO em nosso nome, assim como eles também não compram quando é com racismo, quando é homofobia, simplesmente por dinheiro, Sim. né? Afinal das contas, é a questão financeira. Nada vale o gasto deles. Eu acho que mais do que do dinheiro pro sapato, eu acho que eles pensaram mais na abertura de precedente para Uhum. questionamento de outras expulsões de outras pessoas. Eu acho que deve ter sido isso que deve ter sido o que fez o diferencial ali, mais do que financeiro. A gente sabe que com o Marcos Rato, eles brigaram até sei lá que ano, né? A situação do Nossa, Marcos. Então, muito não sei tempo. como é que é essa situação de contrato assim deles nesse sentido de expulsão para. Eu acho que deve ser alguma coisa com isso, por causa dessa confusão do Marcos. Já são anos disso. Se a gente pensar também, a gente está na maior emissora do país e duas pessoas sendo retiradas do programa por assédio ao mesmo tempo, por um assédio que poderia ter sido evitado se a produção intervisse naquele momento. Eu acho que pesa muito isso também, porque a situação foi durante a madrugada toda, pelo que eu entendi, e isso poderia ter sido. Eu acho que não bastava uma atenção, eu acho que tinha que parar tudo, dar um recado. Vocês estão passando dos limites, etc, etc, enfim. Eu acho que eles terem deixado rolar para ver até onde vai, pesa muito contra eles, né? Porque assim, então a gente vai ter que expulsar duas pessoas por nossa própria omissão, né? Uhum. Então, assim, isso para mim fica muito claro também. Mas eu acho que pelo menos pelo que eu vi, o recado do Tadeu na hora da expulsão foi muito curto e grosso, né? Ele não quis ser muito sentimentalista, e isso foi uma coisa até positiva, mas eu acho que tem muito a ver com a imagem, né, do programa, porque eu sinto que o BBB no Brasil tem uma dimensão muito maior do que a versão do programa em outros países. Então, por exemplo, eu já ouvi muita gente falando que em outros países expulsam sem dó nem piedade, não estão nem aí. E aqui tudo é cheio de dedos, né? Tudo que acontece no BBB é sempre cheio de dedos. Acho que porque o programa cresceu muito, tem muito dinheiro envolvido. Tá passando sempre num horário nobre, enfim. Eu acho que são vários fatores, né, que levam a ter esse cuidado extra, talvez, não digo nem com o participante em si, mas com a própria imagem da emissora e do programa, enfim. Então, eu sinto que não acho que o cara de sapato, o Guimê, enfim, vão processar nada disso. Eu acho que eles, inclusive, foram muito bem respaldados. O Boninho mandando mensagem de parabéns no pronunciamento do sapato, enfim. Eu acho que esse respaldo eles estão tendo, assim, de boa. É mais, eu acho que uma questão com a própria emissora, eu tenho essa impressão. Essa questão que você falou de intervir, por exemplo, é também irônico pensar que eles não fizeram essa intervenção, porque, bom, né, o Big Brother, as coisas têm que acontecer de forma dinâmica, a gente não pode interromper, mas se a gente parar para pensar, a consequência disso foi eles
catarem todos os participantes do BBB 23 aqui fora, tacarem de novo na casa, mesmo eles já tendo sido eliminados, e propor uma repescagem que também é um tipo de intervenção absurda. Então, até a consequência disso é uma intervenção que eles poderiam ter feito antes disso se tornar tudo que virou, né? E eles foram omissos e não souberam conduzir a situação. Não, e isso tudo virou uma proporção enorme, né? Porque, por exemplo, a gente sabia que isso ia repercutir, porque eu me lembro, gente, eu estava editando o podcast passado, quando a gente começou, quando eu olhei pra televisão e vi o Guimê, né? E o Twitter começou a se movimentar. Ou seja, tudo que começa no Twitter, a gente sabe que ganha página, a gente é de fofoca, né? Depois vão pro Facebook, aí começa a se propagar como toda notícia. Sendo que, como era uma coisa mais grave, mais séria, se proporcionou ainda um espaço ainda maior, tanto que, né, virou reportagem no Fantástico, falaram sobre isso no Fantástico. Teve ainda sendo falas de pessoas mais especialistas no assunto, que o Fantástico, a Mafê até apontou que não foi bem escolhido, né, Mafê? As coisas, os personagens e os profissionais, no caso, para se falar no Fantástico. Mas eu acho Primeiro que que chamaram aquele homem para comentar, né? No Fantástico. Falando, rolou toda uma discussão. Foi um privilégio acompanhar isso acontecendo no BBB, porque a gente pôde entender como que o homem age, umas coisas desse tipo, sabe? Um privilégio assistir uma mulher sendo assediada. Não, e rolou toda a discussão porque, ao mesmo tempo, isso é muito reality show. Eu sempre falo daquela série Unreal, eu sempre indico aqui, gente, todo ano eu tô indicando umas 6 vezes. Tem na Globoplay, vão lá assistir. Porque no momento que, infelizmente, o Big Brother criou já na cabeça da gente a sensação de que todo tipo de coisa quase vai passar impune, né? Como não foi expulso durante o dia, durante a tarde, não ia ser expulso da noite. Eu até tuitei, gente, a Globo não vai expulsar ninguém ao vivo. Aconteceu. Mas é uma coisa que a gente espera, porque essa temporada já teve muitas coisas que a Globo já poderia ter intervido antes, né? Por exemplo, teve o caso do Gabriel Fop, teve a intolerância religiosa, e sempre só com pequenas frases, né? Tipo os puxões de orelha, umas indiretas aqui e ali, sem ser muito claro com o nome dos envolvidos, mas tava falando algumas coisas, né? Não estavam dando nome aos bois nem fazendo nada. Mas chegou nessa situação que foi uma proporção enorme, tiveram que agir, e isso, gente, é muito reality show. A expulsão ao vivo, infelizmente, alguém pensou, vai dar audiência, vamos expulsar eles ao vivo. Né? A gente sabe como começam a tratar as coisas, mas com a questão do entretenimento também. Certeza que alguém pensou assim. Porque foi como a Mafê falou. Dava pra ter expulsado, gente, eles na quinta-feira pela manhã, e à noite isso é só um pronunciamento oficial com o Tadeu dizendo por que eles foram expulsos, mostrando as cenas e etc. Dava um jeito aí de explicar. Mas uma coisa também, gente, que tomou proporção muito grande foi porque, além das mães dos respectivos expulsos, convidados a se retirar, eliminados, falaram que eles foram vítimas de uma arapuca, né, que eles não são assim, e aí a gente vê que é por isso que coisas assim acontecem, mas o que eu quero chamar mais atenção, e quero começar com a Laura, o fandom praticamente nem aí pro Sapato, dando presentes pra ele, e é como, tipo, que parece que não aconteceu nada, né? E isso que torna esses assuntos cada vez mais complicados de ser tratados, porque muita gente vai tratar como se não fosse nada. Não, e sabe o que é pior? É que a gente aqui, a gente está acostumado com a chamada net BBB, né? Que é o Twitter BBB. Tem muita gente que a gente conhece há muitos anos, que acompanha, que segue. E aí você vê algumas pessoas entrando numas, que é cada ano uma nova personalidade, e esse ano é de casal. E você vê que a preocupação deles não é que teve o caso de assédio, não, é que o que vai acontecer com o meu casal, perdi meus mimos. É um negócio assim muito assustador a forma que isso toma. Vocês falaram sobre o tamanho do Big Brother, né? O Big Brother no Brasil é muito grande e ele influencia muitos tópicos de conversa, né? O que é falado. Sábado eu fui no aniversário, então eu encontrei bastante gente, e aí eu nem iniciei a conversa em nada, não. Mas o Big Brother naturalmente foi tema da conversa, né? E assim, foi interessante estar nesse meio, e primeiro que nesse meio Doc Shoes não existe. Doc Shoes é uma invenção da internet, porque ninguém nem mencionou. Mas eu achei interessante porque todo mundo teve essa mesma impressão da Gil, assim, do Guimê, do caso de, tipo, todo mundo falou, isso já aconteceu comigo no ônibus, assim, foi bem triste, assim, né? Todo mundo já tem uma história parecida, mas a do Sapato foi muito assustador, para muita gente lá comentando que foi muito assustador a forma que ele mobilizou e tal. E aí eu saí disso, que é fora, que é gente que é, né, fora disso, que não fala que é woke, né, que não fala nada assim,
que não fica militando para entrar na internet e tá as pessoas defendendo, falando que é tudo uma arapuca para poder atrapalhar esse que era praticamente um favorito do Boninho. Hoje eu li que como é que falou? Ah, que quando ela entrou na casa, a Dani sentiu uma energia negativa. O que é isso, gente? Ela é uma pessoa, uma mulher que sofreu cenas de importunação, de assédio lá dentro da casa, que todo mundo viu. É muito assustador. Que primeiro que ninguém parou, que ninguém falou nada, que eu acho que era a primeira coisa. Eu acho que as pessoas pensam na hora lá, eles devem pensar mais na edição, na audiência, do que no bem-estar das pessoas. É meio, né, óbvio que é isso que acontece, tipo, deixa rolar, porque depois vai dar coisa. E a- as pessoas viram acontecendo, viram o dia inteiro ele em cima, ele interessado. Ele mesmo depois o pessoal acabou achando vídeos que as pessoas não tinham postado na hora, porque eu assisti, eu acordei, assisti, tá. Depois que eu vi os vídeos todos da edição, eu achei pior, assim. Eu falei, gente, as pessoas não mostraram isso direito, como aconteceram. Acho que já estavam querendo um processo de abafamento, né? É, ele falando lá que ele não ia aceitar um não em rede nacional, né? Aquela conversa, aquilo me assustou muito. Igual a Ju falou, que foi aquilo ali para mim foi um dos maiores gatilhos no Big Brother. Eu não vou aceitar um não em rede nacional. E ele falando numa calma, né? Numa Numa calma, foi tranquilidade. extremamente assustadora para mim é uma das imagens mais assustadoras. Eles É. rindo depois, falando, o beijo roubado, essas coisas, né? Mas ele falando numa maior naturalidade, não vou aceitar. Eu achei aquilo muito assustador. Você viu isso, você viu ele falando isso, mas não, ele torço para ele. Então foi uma arapuca, foi uma situação, as pessoas estavam em cima. Sobrou até para a Aline, falando que ela ficou empurrando para a Aline, para a Domi, que elas ficaram empurrando. Gente, uma coisa, você falar, fulano está interessado, hein? Isso não justifica ele virar e falar, e agarrar e isolar a pessoa para dar um beijo. Onde que isso justifica isso? As pessoas falam, ai, ficou jogando em cima. Gente, isso não existe. Não foi isso A que gente está falando aconteceu. de um homem adulto também, né? Ainda que não fosse, mas Uhum. assim, é engraçado quando a gente pensa do contrário, né? Assim, nós mulheres não somos ensinadas essa cultura de invadir o espaço do outro. Não é algo que é passado para frente como é passado na cultura masculina. Então, por que no caso do sapato ele foi incentivado por uma outra mulher e ele não teve a capacidade de refletir que aquilo não era apropriado? Se nós crescemos com essa mentalidade do que é apropriado ou não, sabe? Então não faz sentido também jogar a culpa na Aline, jogar a culpa. Ah, porque a Domitila também estava falando. Sim, a Domitila estava falando antes, enquanto tudo pareceu saudável. A Marvila falou antes, enquanto tudo pareceu saudável, e depois a Marvila abordou a Dani falando: olha, se você não se sente confortável, avisa, tá? É que aqui no Brasil a gente tem um jeito de brincar, mas você pode não gostar e tudo mais. Numa festa onde todo mundo estava bêbado, mas a própria Marvila, a própria Domitila, as outras mulheres, elas mesmo bêbadas, elas não invadiram o espaço de ninguém. Foi feito por um homem adulto que tem consciência dos próprios atos. É um cara são, né? Não, a gente não tá falando de alguém que não tem essa consciência. E ainda assim ele tomou essa decisão. Se eu não me engano, ele não bebe, né? Ele é o único lá dentro que não bebe nas festas. E Então uma ele coisa não muito. tá bêbado. Uma coisa interessante sobre isso é que, por mais que tenham dito que ele bebeu naquele dia e tudo mais, ele lembrava de tudo. Porque de madrugada, conversando com a Amanda, no momento que ele fala que não ia aceitar um não, ele estava super consciente do que tinha acontecido e no dia seguinte ele lembrava de cada detalhe que tinha acontecido de madrugada também. Então, assim, você tomou um pouquinho para só entrar naquele estágio de alegria, sabe? Não foi suficiente minimamente para ele ficar bêbado, inconsciente, nada do Não tipo, nesse nada. nível, né? Eu não sabia que ele tinha bebido, mas de qualquer forma é aquilo, né? O Alface também não bebeu, o Fred Nicasio participava das festas também, não estava lá fazendo isso, o Mosca também bebeu e não rolou isso, então não tem, a justificativa é dele, é ele mesmo, né? É a pessoa que ele demonstrou ser. E as pessoas encontram uma forma de passar pano para tudo isso, né? Principalmente no que a gente chama do Net BBB, de ver alguns discursos mesmo empurrando, falando que isso era culpa da Dânia, falando que a Dânia foi contratada para
provocar o sapato. Ela já foi lá consciente do papel que ela ia exercer. E aí eles que caíram numa armadilha. Gente, pelo amor de Deus. Isso é absurdo isso ter acontecido, é absurdo isso acontecer todo dia com a gente. Tem até um tweet que eu fiz que era no dia, na prova, né? Na sequência disso tudo na prova, tava todo mundo totalmente sem energia, sem cabeça para fazer a prova, né? E aí eu tuitei que era gente quando é assediada no caminho para o trabalho, ou quando é assediada no trabalho. É aquilo que tira a nossa paz, tira a nossa energia, mas a gente tem que ficar ali demonstrando, tendo produtividade, fazendo as nossas coisas. E também foi uma postura do BBB que não foi nem um pouco admirável, de passar isso tudo, de jogar isso tudo em cima das mulheres que estavam dentro da casa e ainda assim manter uma dinâmica de prova, todo mundo ali com a cabeça em outro lugar, né? Cada uma tendo um gatilho ativado, porque eu tenho certeza que todas as mulheres que estão lá já passaram por isso. E possivelmente homens também que estão lá podem ter passado por isso, mas assim, obrigatoriamente todas as mulheres que estão lá passaram por isso. E ainda assim, o programa também não teve sensibilidade de remarcar essa dinâmica, independente do calendário do programa, mas remarcar essa dinâmica para que as pessoas tivessem tempo de, sabe, se acalmar, de se consolar, de se ajudar, de botar a cabeça no lugar. E aí eu achei que isso também foi uma forma de lidar com a situação muito ruim. Não, e eles não pensaram assim, né? Tipo, eles passaram um dia todinho pensando se expulsava ou não o cara de sapato e o Guimê, né? Pra resultar nessa expulsão ao vivo. Ninguém deve ter sugerido, gente, dá pra fazer essa prova na sexta tarde, sexta noite, mas deixa esse povo digerir, né? Isso. Porque uma coisa é a gente também ter visto tudo, outra coisa é ele já na casa. Alguns viram, no caso da Bruna, né? Que foi falar com o Guimê, pensa na Lecha, né? Foi falar algumas coisas assim. Mas para outras pessoas da casa estavam completamente alheias ao que aconteceu. Foi todo mundo ali, alguns ali foram pegos de surpresa com 2 expulsões. As reações de cada um foram diferentes, todo mundo ficou para baixo, ficou um clima que se parecia que tipo o Big Brother ia ser cancelado. Tipo, amanhã não vai exibir mais. Foi Se fosse, muito forte. tipo, amanhã ia ter a tarja dizendo que o programa não por motivo de força maior, o programa não ia ser mais exibido. Eu achei o clima de quando eles contaram que estava acontecendo coronavírus aqui fora, sabe? Tipo, é o clima de avisar assim, tá tendo uma pandemia enquanto vocês estão aí, ou tá tendo uma guerra enquanto vocês estão aí, mas lidem com isso, tá bom? Vamos pra prova do líder que o programa não pode parar. E ainda era uma prova do líder que deu 100 mil reais pra quem venceu, né? Tipo, a Bruna venceu a prova, mas foi com cara, tipo, né? Tipo, aí o povo queria animação da Bruna. Como, gente? O povo vai ficar animado assim? O povo não vai. Não é as pessoas que são meio lelé aí de alguns fandoms, né? Que estão assim nesse surto coletivo, não. Mas, como a gente falou, o programa deu continuidade. As coisas aconteceram normalmente. E vamos falar logo do paredão, porque daqui a pouco a gente vai falar de outra coisa, porque não faltou polêmica, gente. Tá chegando daqui a pouco na Casa do Reencontro, que ali rendeu muita coisa também. Que foi o paredão Domitila, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana. O Fred saiu com uma porcentagem pequeníssima, que foi 50,23% no paredão com pouco mais de 59 milhões de votos. E aí, Gil, o que você achou da eliminação do Desimpedido, que recusou participar da repescagem e foi pra casa? Eu acho que a recusa dele faz total sentido, né? Tô feliz pela eliminação dele, porque nas últimas horas antes da eliminação eu fiquei bem apreensiva, achei que a Domi ia acabar saindo por algumas movimentações, mas o número de votos, a quantidade me surpreendeu bastante, porque é, ele tinha uma rejeição, mas ele também tinha uma popularidade e várias pessoas assim mais engajadas, com bastante seguidor, enfim. E a torcida da Amanda, por mais que negue, estava sim envolvida nesse paredão, talvez não com força total, mas o perfil oficial puxando o mutirão toda hora, as pessoas estavam sim votando. E eu achei um número bem baixo. Acho que de todos esses últimos paredões, aliás, eu acho que é o com menos votos, talvez, dos últimos que foram mais rejeições mesmo assim. Eu achei muito estranha essa quantidade, mas me mostra que não sei se tem vencedor por enquanto. Não sei. Até porque com essa repescagem aí, talvez possa mudar alguma coisa. Eu não sei, assim. Mas eu acho que essa quantidade de votos foi um pouco estranha. Eu acho que se tivesse sido uma quantidade maior, eu falaria, não, realmente a torcida da Amanda é muito forte, alguma coisa do tipo. Mas foi estranha. Vamos analisar como isso se
desenrola aí nos próximos paredões. Mas o Fred, é óbvio que não tinha clima pra ele ficar naquela casa também. Eu concordo plenamente. Eu acho que se eu saio, eu tô pensando, graças a Deus, sair, vou ver minha família, vou pegar ar fresco, vou fazer qualquer coisa, e dou de cara com um ambiente fechado, com um monte de eliminado. Não, pelo amor de Deus, gente. Não tem cabeça pra isso. Acho que ele fez correto. É, Inclusive, eu acho que se a chance foi dada lá, não é possível que todo mundo ali queria participar dessa repescagem, gente. Eu acho difícil. Eu acho que foi só pra não ficar chato, assim, com a produção. Não sei, acho que quiseram. Porque tem gente ali que sabe que não tem a menor chance. Então, Mas não eu sei. acho que você está subestimando a vontade desse povo de aparecer. Depois Não, de eu acho ver que eles lá Ela dentro, temos eu tenho likes. certeza que estava todo mundo muito afim. Eles falam muito de seguidor, de coisa. Eu acho que eles são Realmente. aquela esperança de alguma faísca para Sim. aumentar, melhorar a situação Eu deles. acho Isso é uma que coisa que o para Fred não engajar. precisa. Sim, acho que para engajamento realmente foi a oportunidade perfeita. Mas pensando em voltar para o programa, talvez, não sei se fosse só pensando nisso, é que a gente vive na era do Instagram também, né? Mas se fosse 10 anos atrás, talvez fosse diferente. Mas é isso, o Fred, graças a Deus, saiu. E a última madrugada dele foi a pior possível, falando um monte de besteira, como sempre. Um péssimo participante, péssimo, péssimo. Do momento que ele entrou, ele não entregou nada. Foi uma pessoa extremamente apagada. Quando resolveu aparecer um pouco, foi só para falar besteira. Totalmente equivocado nas escolhas, nas visões de jogo. Muito, muito ruim. Eu acho que pelo menos a Bianca serviu um pouco de entretenimento quando ela participou. Eu dava risada com ela. Ela era uma pessoa carismática, enfim. Agora, ele realmente foi um participante muito ruim. E tô muito feliz que ele saiu, porque eu não ia aceitar nunca a Domi saindo pra ele. Eu tava muito chateada pensando nisso. Mas, enfim, tô feliz. Não, e a Gil falando isso de que tá tudo em aberto, né, a votação, porque assim, o Tadeu falou isso no discurso, que pra mim é o discurso mais mentiroso da história do Big Brother Brasil. Porque ele falar aquilo do Fred, que o Fred marcou a temporada, eu digo, Tadeu, por favor, você é pago pra elogiar todo mundo, porque é apresentador, mas a gente sabe que ele não é assim, né? Porque foi, nossa Sim. senhora, foi muito... Mas ele, Por isso, ele babava ovo, né? Do Fred. mas por isso eu pensava muito que a Domi ia sair, porque ele falou tanto da Domi, tantas coisas que ele não tinha falado sobre ela nos outros paredões dela, que são tantos, né? Esses outros 5 paredões, que eu pensei, realmente deu ruim pra Domi aqui agora. Vai lá, vai a Domi reencontrar Fred Nicásio no quarto do reencontro. Mas eu achei assim que pra mim, como eu sempre falo nas redes sociais e falo aqui no podcast, cada semana que a Domitila fica no Big Brother é uma vitória pessoal. A gente fala isso desde quando a Gil e a Mafê veio aqui na primeira vez que ele falou, 5 semanas de Domitila, quem diria? Olha aí, 9 semanas de Domitila, quem diria, né? Ela tá um mês Jamais da diria. final. A gente sempre achava que Domitila ia sair na semana turbo, que ele ia sair assim, porque assim, a Domi nunca foi favorita ao prêmio, e não é favorita ao prêmio. O que falta em sorte nela, nas provas do Big Brother, transborda em sorte nas configurações de paredão, porque sempre tem alguém pra sair. Sabe assim, ela vai com paredão com a pessoa que tem que sair naquele momento certo. Então acho que isso ajuda muito a Doma a ficar. Infelizmente, ela não tem uma torcida grande, né? Uma torcida que é devota por ela que vota. Tanto assim que, se ela fosse realmente favorita, ela indo pro paredão contra o Fred Desimpedido, que era o maior rival dela ali dentro, esse paredão teria batido os 300 milhões de votos. Tranquilamente. E ele teria saído com 80, 90%, se ela fosse favorita. Mas ela quase foi eliminada, porque tinha outras torcidas em cima dela. Então, pra mim, foi uma vitória da Domitila sobreviver esse paredão, quando a torcida, de forma quase geral, né, digamos assim, da favorita, que é a Amanda, não conseguiu tirá-la. Pode tirar outras semanas? Pode, mas nessa semana, Domitila riu por último e riu melhor. Então a gente pode exaltar um pouquinho. E concordo que o Fred tinha que sair mesmo, porque ele é aquela personificação do meme, né? Parafraseando com o que a Gil falou, que ele não entregou nada, que ele é Go Girl, Give Us Nothing. Falando em 3 idiomas aqui nesse podcast hoje. Eu tô me sentindo a própria Anitta. Mas ele tá sendo isso, e pra mim ele não entregou nada. Ele começou com potencial. A gente exaltou ele aqui nos 2 primeiros episódios desse podcast. Mas depois a gente viu que ele não ia pra frente. Dali era só pra trás. E ele foi só pra trás, só pra trás, só pra trás.
E não, aquelas falas dele, ele dizer que se esse for um Big Brother, que não quer estar no Big Brother que os favoritos sejam César Black e Domitila, sabe? Eu digo, por que não podem, gente? Eles são entretenimento puro, coisa que o Desimpedido nunca foi essa temporada. O Tadeu, quando fala, nos rendeu um momento de risada, eu digo, a gente tava rindo dele, não com ele, né? Era diferente as risadas que a gente dava. Mas eu não sei aonde vai levar, né, com o caso do reencontro, que eu falei daqui a pouco, mas pra mim foi uma ótima eliminação. Ainda bem, Domitila Barros ficou. Se teve que esticar a votação mais 10 segundos pra ela virar e ela ficar, pra mim tá valendo, mas eu acho que ela deu sorte nas configurações e tomara que ela dê sorte em outras configurações, né? Porque quem já tem veto na prova do líder, é certeza que a Bruna vai vetar ela, então, ou seja, mais um paredão pra Domitila. Ai, gente, eu fiquei feliz dele ter saído. Eu achei um pouco contraditório da minha parte ficar feliz, porque eu acho o Mosca muito planta e eu gostaria muito também que ele saísse. Mas, cara, muito difícil ver essa configuração de paredão e não querer o Desimpedidos fora. Depois dessa sequência, de perceber que ele observou muitas dessas coisas acontecendo e sempre preferiu não se posicionar ou passar pano ou falar em códigos para não se colocar na frente de alguma situação. A forma como ele promete, até o último segundo dele, assim, do tipo, vocês não vão encontrar alguém que ame mais o BBB do que eu, que tenha jogado o BBB como eu. Gente, ele passou mais da metade do programa deitado na cama com a Larissa. E nos outros momentos, assim, as tentativas Não dele... correu pro Big Fone. Nossa, não, sério. Acho que é daí que eu olho e falo, fico feliz dele ter saído. Porque ele não correu para atender o Big Fone. É coerente ele desistir, inclusive, porque lá dentro ele já tinha uma grande desistência da parte dele. Ele é que ainda fingia que jogava, mas assim, ele jogava nas relações que ele tinha, mas as opções que o jogo deu, ele não agarrava essas oportunidades. Porque no fim do dia ele não precisava estar lá. Eu não sou do clube que acha que só tem que estar quem precisa e tudo mais. Mas ele não precisava estar lá. E ele mostrava isso todo dia, na forma de falar com, sei lá, às vezes com o Tadeu, às vezes na forma de se posicionar no jogo da discórdia, gente. Eu lembro de alguns momentos ele ser direcionado a fazer alguma coisa, inclusive aconteceu isso no último, mas tem outros jogos também que já passaram, que ele tinha um direcionamento para falar alguma coisa de alguém, e aí ele aproveitava para falar bem, para pedir desculpa, para desvirtuar do real sentido daquele jogo, só para que ele não ficasse mal com as pessoas. Então isso de que ele jogou o Big Brother como ninguém é uma mentira. Ele saía acreditando nisso, mostra toda a soberba dele. Esses últimos dias, a forma como ele se defendeu, e ele percebeu que ele estava em algumas situações que não seriam favoráveis para ele, porque ele é esperto. Nesse sentido, realmente deu para ver que ele percebeu, mas ainda assim ele preferiu pagar para ver e manter a soberba dele, né? E ir para cima da Domitila, ir para cima do Alface com uma certeza, com uma arrogância, que depois ele ainda culpou outras pessoas. Do tipo, Alface, você extraiu o pior de mim. Gente, o homem é um pai de família, 30 e poucos anos. Falar que o Alface extraiu o pior dele, eu não consigo. Pra mim não dá. Eu não gosto de ver pessoas não se responsabilizando pelos seus atos, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. E tem várias pessoas lá no BBB, por exemplo, que não puderam também não se responsabilizar pra chegar um Fred Desimpedidos e falar que agora a atitude arrogante dele é culpa de outra pessoa. Acho que isso tudo foi gerando um sentimento de que, ai, gente, é melhor tirar logo Desimpedidos. Já que já deixaram um monte de planta mesmo, deixa mais uma semana, deixa o Mosca aí quietinho e tira o Desimpedidos, porque, sinceramente, ele está se vendo como um jogador que ele não foi e saiu, acho que de uma forma bem coerente, assim, com a trajetória dele, com a desistência, mas por coerente eu não quero dizer que foi digno, não, porque eu achei uma vergonha ele virar lá e falar, tô com saudade da minha família, eu não vou ficar. Eu entendo, eu acho que realmente ele já demonstrava ter saudade do filho dele desde o primeiro dia de programa, e não agarrar as oportunidades, mas ainda assim eu acho que se fossem outros participantes no lugar dele falando isso, eu olharia e falaria assim, olha como fulano é covarde. Então eu olhei pra ele e falei, covarde. Sabe o que me deixa mais raiva? Eu entendo que ele tenha saído ali, sabe? Eu acho que não tinha como mesmo, eu acho que ele não precisa, mas me dá muita raiva porque ele não me deu nem a chance de eu ver ele na rede BBB tendo que assistir as coisas para rir da cara dele. Isso me revolta de uma forma muito grande, entendeu? Ai, Boninho, por que você inventou? Eu queria. Isso era o único prazer que ia me restar. Quando ele percebeu. A Ele cara de já tacho, percebeu. né?
com as coisas que aconteceram, assim. O que me deixa indignada dele, assim, é essa total falta de entendimento do que é o Big Brother e das ações dele. Ele não ter corrido para o Big Fone e achar que isso não ia ser algo punido é muito bizarro, entendeu? Porque todos os outros vencedores, assim, você não pode falar que eles não tentaram coisas, entendeu? Tirando o Fael lá atrás, mas recentemente, entendeu? Não pode falar que a Thelma se fechava para as coisas, que a Juliette não tenha tentado coisas, entendeu? Até o próprio Arthur. Mentira, o Arthur não, né? O Arthur eu não posso falar. O Arthur não Mas, dá. mas assim, para mim ele entrou extremamente brifado. Ele tinha uma equipe gigante, mas como que pode uma pessoa entrar brifada toda errada? Mas ele não deve ter acompanhado, não. Ele deve ter assistido o BBB a partir do Prior. E olhe lá. E aí, Capaz. foi lá tentar copiar o Prior. E assim, eu não sou a pessoa que vai ficar falando bem do Prior também, não. Mas, pelo menos, ele tentava jogar. E aí, eu acho que ele só pegou o fato de que, Prior, boleiro, vou copiar. E pronto, todo o resto que ele Não, talvez todos os pudesse espelhar ali, não. copiadores do Prior não entendem como era o Prior no programa. Exato. Não entendem, porque assim, o Prior não era. Ele jogava, assim, mas ele também tinha seus momentos meio porra louca, meio engraçados. Então, assim, é meio bizarro a forma. E ele não tinha Eles medo de acham se expor, né? Nem É isso. meio bizarro a forma que eles entendem o jogo do Prior, porque não tem nada a ver com o que eles estão imaginando, assim, né? Não tem nada a ver. E, assim, ele foi, para mim, uma decepção, não sei se digo, eu não conhecia muito ele, assim, para ter alguma decepção, né? Mas ele simplesmente não tem nada. Quando você fala assim, as coisas que vão ser lembradas do Big Brother, o momento que vai ser lembrado dele é quando ele não correu para atender o Big Fone. Verdade. Tipo, olha só qual foi o seu grande momento do Big Brother. Então, tem gente ali que não vai ter momento nenhum, mas tem gente ali que vai ter um dos piores coisas a ser lembrado, que você estava se abstendo tanto do jogo que você simplesmente não correu para atender o Big Fone, que é uma das grandes, né, das grandes questões do jogo. Então, assim, eu acho que esse ser o grande fato dele, de estudo sobre ele no jogo, assim, uma pessoa totalmente irrelevante. Eu acho que a pior coisa que você pode ser, assim, irrelevante e covarde no jogo. E aí você soma aos comentários totalmente grosseiros, preconceituosos dele, especialmente sobre Domi e Black. Ele falando assim, porque se esse for o jogo que o Brasil está aprovando, eu não quero estar aqui. Mas eu queria muito perguntar, qual é esse jogo tão absurdo de Domi e de Black? Na O visão STF dele, jogando o jogo do essa vida. o que foi que Domi e Black fizeram de tão assim repugnante para ele? Eu não consigo ver. Cara, tá bom, o Dr. Fred tinha seus momentos complicados lá dentro, mas Domi e Black que era considerado planta várias vezes, o que a Domi fez de baixo? É melhor nem Eu queria perguntar, muito. porque vai Eu queria, ficar com a linha. não tem como você não ir para essas questões do preconceito dele, da forma que ele se coloca de forma altiva. A Domi falou muito disso, né? Que eles se colocam de uma forma superior, e é isso. E eles não. O que eles fizeram para ter isso? Deve ser muito frustrante para você lá dentro, para ela, ver eles tratando ela dessa forma, agindo como se ela fosse de certas formas que ela não é, né? Que é isso, ela não é assim. Aí eles agindo como se ela fosse. É muito. Tira muito a humanidade da pessoa, né? Eles agem como se fosse tudo. É isso, cara. É isso. Tira a humanidade dela. Eu acho que eles tiram muito. Eu acho que o Dr. Fred falou sobre isso também. Que ele sentia que tiravam a humanidade dele. Eu acho que é isso que eles fazem muito com a Domi e com o César, assim, quando ele fala isso. Que não é o tipo de jogo que eu gosto. Eu queria que alguém me questionasse, cara, mas do que jogo você está falando? Foi muito forte na segunda. Foi segunda para terça ou foi domingo para segunda? Não lembro. Que a Aline falou que ele reclamou do negócio da militância da Domi, que eu nem acho que seja tão assim, do jeito que ele fala. Não é. Não é. E eu seria pior, então eles não iam me odiar. E
E ela falou que era o lugar de fala dela. Tipo, é a vivência, é a vida dela. A Domi trabalha com isso, entendeu? Quando você vai ter uma conversa com a Domi, o que ela tá te falando não é militância, que também não é uma coisa ruim, mas ela tá falando do que ela trabalha com isso, do que ela vive, entendeu? Você não, eu acho que é uma coisa assim, muito, não quer nem se abrir para isso, tipo, para a forma que ela vive. É Eu muito falei bizarro. isso, eu falei no Twitter, inclusive, que me irrita muito as pessoas usarem a palavra militância num tom depreciativo, como se fosse uma bobagem. E, na verdade, a militância não é a gente ficar ali comentando BBB. É o engajamento, é você ter contato, né, com projeto, com causas sociais, ações, enfim. E isso é a vida dela. Então, a vida dela é uma militância, né? Então, assim, ela vive isso. O que ela vai trazer para qualquer lugar que ela esteja é a vivência dela. Então, por isso que muito a Aline fala dessa questão de o local de fala, porque não é nem um local de fala, é a vida dela, né? Então, assim, quando a gente fala militância, tem que pensar muito isso, né? O que é militar? É você estar engajado, é você viver aquilo. E comentar BBB não é militar, gente. Comentar BBB é no máximo a gente tirar ali algumas reflexões para nossa vida, né? Igual a gente está fazendo aqui, igual a gente faz toda semana. Mas a gente não está militando, a gente está comentando e discutindo, debatendo ideias, mas militar não é isso. Comentar BBB é perder uns 10 anos de vida por temporada, convenhamos. Então, assim, a gente teria uma vida bem mais duradoura se a gente não assistisse Big Brother Brasil, tenho certeza. E, gente, a gente não botou uma coisa ainda aqui na conta do Fred, foi porque ele foi xeretar a mala da Dânia, né? Tem tanta coisa que aconteceu que ainda teve isso que aconteceu. Ele e a Marvel foram xeretar porque ele não achou que o espanhol dela... Não, olha o patamar que ele se colocou, né? No pedestal que o espanhol da Dânia não era bom o suficiente. Meu filho, era do México. Se não tá bom aí, onde é que vai estar bom esse espanhol? Né? Onde é que vai estar? Isso ficou muito feio, né? Né? Então, tipo, teve mais coisa além, né? Ele teve muitas coisas, tanta coisa aconteceu. Eu esqueci disso. Né? Ainda teve isso, ele ainda foi xeretar a mala da Dânia. Cara, eu acho assim... Meu Deus do céu. Duvidar de um participante ser de fora, eu entendo, porque já aconteceu no programa. Mas não é a razão que eles estavam duvidando, entendeu? Mas já aconteceu. Não sei se vocês lembram foi no BBB 2016, né? O Lahan, né? Alguma coisa assim. O Lahan, isso. Já aconteceu uma pessoa fingindo, entendeu? Não acho um absurdo. Coisa que provavelmente eles nem sabem, né? Porque, sinceramente... Mas, exato. Eu lá poderia, porque eu já vi todas as temporadas, eu lá poderia falar, já aconteceu isso antes, né? Às vezes estão mentindo de novo. Essas pessoas não têm a menor ideia do que foi o Big Brother 2016, entendeu? Elas não sabem. Então, assim, é óbvio que não foi por isso, né? Cara, foi a base da emoção, né? Dava pra ver que o Fred, ele ficou muito tempo se segurando de muitas coisas. Eu não lembro se foi o Gil que falou, assim, poxa, eu não tinha muita expectativa, mas também não esperava. E eu confesso que eu já esperava que o Fred fosse essa pessoa, né? E assim, o Mano Brown soltou um comentário numa entrevista sobre o Desimpedidos, sobre a forma como o Desimpedidos rotulou ele entre algum acontecido entre eles, e foi um rótulo racista que foi colocado nele. Essa reportagem saiu recente. Mas para quem já gosta de futebol e quem acompanhava um pouco também, se for procurar ele, por exemplo, junto com o Cristiano Ronaldo, e for procurar a opinião dele sobre assuntos que são super importantes que envolvem Cristiano Ronaldo, por exemplo, já poderia esperar. Esse comportamento de boleiro, um comportamento meio incel, eu fiquei surpresa dele não demonstrar esse comportamento. Porque ele ficou um tempo, apesar de ter algumas coisas meio duvidosas, essa coisa de falar da militância da Domi, dava para ver que ele sempre tentava se segurar. Na época do Gabriel Fop, dava para ver que ele sabia que o Gabriel estava errado, mas ele não queria verbalizar, porque ele sabia que isso poderia trazer problema para o grupo que ele escolheu. Então ele ficou lá, tal, mas meio que vendo de longe. O Gabriel saiu, ele acabou não precisando se posicionar tão assim, né, de forma tão veemente. Mas eu já esperava, confesso, que ele fosse dessa forma. Me surpreendeu ele sair do eixo. Eu acho que ele ficou muito tempo, talvez para ele fosse melhor ter saído antes, para não mostrar essa forma. E eu acho que ele se surpreendeu de ter mostrado esse lado dele. Porque a forma como ele foi ficando com medo nos últimos dias,
principalmente depois da expulsão do Sapato e do Guimê, a forma como ele se retraiu e ficou observando, dava pra ver no olhar dele, até fazendo a prova bate e volta, você não conseguia entender se o Desimpedidos realmente queria voltar, sabe? E até o paredão, até chegar no momento onde ele desiste. É engraçado pensar que na trajetória dele o que vai falar mais alto foi o momento onde ele escolheu não atender o Big Fone, nem correr. E essa não tinha sido a primeira vez. Teve uma vez que ele nem se levantou da cama para atender o Big Fone, mas dessa vez ele estava ali perto com a oportunidade na mão e não aproveitou. E um outro momento marcante vai ser quando ele, depois de eliminado, desistiu do programa. Então, um marco de quem saiu falando, olha, eu acho que eu dei tudo de mim no Big Brother, então eu vou desistir porque eu tenho minha família, eu tô com saudade, e acho que eu vivi o máximo que eu poderia viver aqui, eu sou muito fã do programa, meu sonho. E aí é isso, a trajetória dele é marcada pelo momento onde ele não agarrou uma oportunidade do programa, e a outra é quando ele desistiu de dar continuidade. Mesmo sendo coerente com a trajetória dele, é algo que ninguém quer sair de lá marcado dessa forma. E ele mostrou quem realmente era porque ele viu que o jogo dele estava perdido. Porque enquanto ele estava com o lado positivo, que estava com o lado que estava ficando todo mundo, né? O fundo do mar que estava saindo e as pessoas do outro lado, ou pessoas não relacionadas a ele, estavam sendo eliminadas, ele pensou que esse personagem tinha colado e ele podia estar, né, mandando e desmandando no jogo. Quando ele viu que não foi bem assim, porque foi a eliminação da Larissa, que foi o baque maior, né? A Larissa saiu pra Domi, ainda por cima. Aí desencadeou ele mostrar realmente quem ele é, porque não deu pra segurar. E ainda, gente, a gente não tá na metade do podcast. Se prepara que hoje é um podcast que realmente vai fazer jus ao nome de podcast. Porque é um textão esse episódio de hoje, é longo. Porque teve uma conversa muito importante entre a Sarah e a Aline, né? Com a Aline se dando conta do que estava acontecendo com as pessoas do próprio grupo dela, né? Que repercutiu também aqui essa semana. E, infelizmente, o povo não sabe separar ranço de situações importantes e questionáveis, mas botaram tudo na culpa da Aline, mas foi uma coisa que só com o olhar, não foi uma fé, que deu pra notar que a Aline entendeu o que a Sarah estava falando com ela. Isso foi bem marcante, né? Eu achei, assim, eu tenho alguns pontos em relação ao jogo da Aline que não me atraem, o jogo, mas eu sempre evito comentar, porque eu sei que o peso para os participantes negros é sempre muito maior. E aí a gente fala de coisas que ganham uma repercussão, estereótipos que são é, repetidos, né, e são reproduzidos com muita facilidade. Eu falei de Instagram de fofoca, por exemplo, que costumam sempre vilanizar esses perfis. E quando a Aline está ali, é um ponto de muita sensibilidade você pensar que a Aline tinha a obrigação de perceber tudo desde o início, ela tinha que ter se posicionado, e na verdade não é ela que tem a obrigação de perceber nada, né? Quem tem a obrigação de perceber é quem é racista, quem tem a obrigação de reparar, de pedir desculpa, é quem está no erro, é quem está cometendo isso, e não a Aline. Né? Como muitas vezes na vida acontecem coisas na vida de pessoas negras que anos depois, nossa, é verdade, essa é a explicação, é o racismo. A Paula chegou a falar, eu não sei se vocês viram uma matéria que saiu, acho que saiu ontem ou hoje, ela falando que antes do Big Brother ela não sabia que era uma mulher negra. E aí ela saiu e aí percebeu, caramba, eu fui colocada no mesmo grupo dos negros, eu sou negra. E ela achou resposta para coisas que ela viveu antes dela se reconhecer enquanto mulher negra. Então imagina você passar uma existência inteira sem ter uma consciência de que você pertence a um grupo e não ter justificativa sobre coisas que aconteceram na sua vida e você só perceber depois de uma experiência como Big Brother. É claro que a gente sabe que não é o caso da Aline, a Aline é uma pessoa que tem muito mais consciência racial do que a Paula, mas isso não quer dizer que ela seja paladina da verdade, que ela vai olhar e vai falar, olha, ela vai agir como um STF. Até porque isso também é um reflexo da forma como uma pessoa branca pode se posicionar. Ela pode. O Fred Desimpedidos, ele pode virar e falar, você não pode se comportar dessa forma. Mas se fosse uma pessoa preta no lugar falando isso, será que não seria visto de outra forma? O Fred Nicásio, ele já sofreu isso em alguns posicionamentos que ele teve, de que era arrogante, soberbo e tudo mais. Então, quando a Aline olha ali pra Sarah, quando rola aquele choro, quando... Em outros momentos também a Aline fez isso. Eu acho que a gente também não pode olhar para isso. Dá para reconhecer que ela não é boa jogadora mesmo assim. Mas pensando pelo lado pessoal, não dá para olhar para isso e olhar para ela com raiva mais. Né? Acho que nem antes dava para fazer isso, mas principalmente agora. Tipo, caramba, onde eu fui me meter?
Que lado que eu escolhi? Será que eu tô fazendo certo? E ela claramente pensando, não fiz certo. Mas e agora? Né? E ela sabendo que isso tem um impacto para ela, não só para os outros que ela também talvez tenha deixado de defender dos momentos que ela presenciou situações, mas não percebeu, mas para ela mesmo, porque ela continua no jogo, ela continua sendo julgada pelo que ela faz e pelo que ela não faz, e ela ainda teve que pesar isso também, do tipo, putz, será que isso está realmente acontecendo? E o público tá vendo que eu não me posicionei, e chegar no ponto, tipo, realmente aconteceu. Caramba, eu não percebi. E o que era esperado de mim, né? Então também não é um papel justo de colocar a Aline, não é um papel justo de colocar a Marvel, ou César Black. A gente fica chateado, a gente fica meio mordido quando vê esse tipo de coisa acontecendo, mas quando a gente vê aquele choro, aquele abraço, aquele olhar, a conversa entre elas, a gente percebe que não é um problema que está nelas, é um problema que está em quem é racista. E são essas pessoas que devem ser cobradas, né? E não a Aline, não a Sarah, e nem outra pessoa preta que está ali. São questões levantadas pelo Big Brother que as pessoas têm que refletir para a vida, que é coisa real. Eu achei esse comentário da Mafê, assim, muito legal. Acho que pegou perspectivas que eu não tinha pensado da conversa ali delas, sabe? Porque eu achei que foi muito bonito e foi assim, foi tipo, ela quis alguém que tipo, eu tô vendo o que eu acho que você tá vendo, assim, né? Foi interessante pra gente assistir, mas eu não tinha nem pensado nessas outras perspectivas. Eu achei muito perspicaz, assim, muito importante também, né? Porque não fala, não é falado isso, a gente está vendo, assim. É bom para a gente ver que às vezes a gente também está enganado sobre tudo, né? Por mais que a gente ache que a gente, né, se coloque em outras posições. A própria STF aqui, Não, mas antes da continuidade, só quero dizer, gente, estamos nas principais plataformas de áudio, vão lá ouvir a gente, procura Extra Podcast, no Twitter Extra Podcast BR, Instagram Extra Podcast, vão lá seguir a gente, nossas redes sociais, a minha, da Laura, do Tonha, da Mafeia, da Gil, de todos os convidados estão sempre na descrição, mas porque agora a gente vai chegar num ponto que vai render praticamente outro podcast, né, que é a repescagem, que é a Casa do Reencontro, porque assim, o Boninho fez, como é que eu posso piorar mais o Big Brother Brasil 23? E se eu chamar pessoas que foram eliminadas, onde metade se envolveu em polêmica ainda no programa, para dar chance de 2 deles voltarem. E foi o que aconteceu. E só quem não foi convidado para participar foi o Bruno Gaga, porque o Bruno Gaga desistiu. E o Guimê, o cara de sapato, motivos óbvios. E o Fred teve a desistência, né, que ele existiu. O Tadeu perguntou quem não queria participar e a pessoa podia simplesmente pegar suas malas e ir embora. E foi o que aconteceu com o Fred. Mas os outros continuaram lá e 2 vão voltar quinta-feira. Esse podcast é na quinta de manhã, a gente tá gravando na quarta à noite, mas semana que vem a gente comenta das consequências. Eu espero que semana que vem o podcast, gente, seja bem mais leve, a gente comenta só uma revolta de um voto dado que a gente não queria e coisas do tipo. Mas as pessoas que voltarem, elas voltam sem poder participar do líder, do anjo, que será autoimune, e ainda sem imunidade, ou seja, pode muito bem voltar na quinta e ser eliminado na terça, o que seria um máximo, né? Depende da pessoa que voltar, vou achar um máximo isso acontecer. Mas, em meio a isso, rolou que teve contas sendo acertadas, teve falando de processos, foram coisas pesadas, foram gritos, foram não me chame de garota, monometina com 4 letras, né? Teve muita coisa acontecendo e eu quero saber de cada um de vocês. Vamos lá, começando, Gil. E aí, o que você achou dessa twist e de tudo o que tá acontecendo? Porque praticamente faltando 5 minutos pra gente gravar o podcast, né, tava acontecendo treta com esse povo lá dentro. Sim. Só deixa eu responder o que a Mafê falou sobre o Fred. Eu acho que nunca falei não sobre não esperar isso dele, porque eu, apesar de não conhecer, não acompanhar nada de futebol, não tinha a menor expectativa de que ele fosse muito diferente disso, porque eu sei que o Cris é em homenagem ao Cristiano Ronaldo, então já sempre fiquei com o pé atrás. Mas sobre a repescagem, péssimo, horrível. Eu acho que a dinâmica em si já é ruim, mas a forma que tudo está acontecendo lá dentro, eu acho que, sabendo de situações que aconteceram, que não foram só jogo, raivinha, não, foram coisas sérias, graves, crimes. Eu acho muito, muito delicado você colocar o Dr. Fred junto com as pessoas que fizeram essas coisas, assim, para que ele lide com aquilo lá dentro, né? Isso que ficou parecendo. Tanto que no começo ele estava super desconfortável,
Aí, aos poucos, ele foi conversando mais com a Tina, com a Paula, mas dá pra ver que quem estava mais coagido, assim, digamos, era a vítima, né, da situação. Então, eu achei de péssimo tom colocar todo mundo lá dentro sabendo de tudo que aconteceu. Eu não sei de que outra forma isso poderia ter sido feito, acho que melhor que não tivesse sido feito, mas ele tem que lidar com aquilo, porque eu imagino que depois que ele saiu do programa e foi no programa do Luciano Huck e tal, ele nunca mais viu eles na vida, e assim, acho que ele não fazia a menor questão de ver mais, então essa situação por contrato, enfim, eu acho que mesmo que você desistisse ali quando o Tadeu perguntou, eu acho que eles foram meio que obrigados a voltar para lá de todo jeito, né? Então, assim, ter que passar por aquela situação foi bem desconfortável de assistir também. Acho que hoje tudo que aconteceu, eles falaram muito sobre isso, né? A Paula falou sobre comentários que ela leu muito pesados no Instagram. Porque no Instagram também, né? O que a gente vai esperar? Mas a Tina também perdeu a paciência com a Kay. Eu acho que, enfim, tudo foi muito, muito infeliz. Até a briga foi, eu acho que a Tina, assim, entregou, sabe? Mas eu não consigo nem ver entretenimento nisso, porque parece que é o entretenimento pelo sofrimento das pessoas que estão ali passando por aquilo, sabe? Acho que meio, não sei, tortura não é entretenimento. Mas eu tô odiando a ideia de ter a Kay de volta. Por conta de jogo e também por conta de não entender o que querem que ela faça, ela nunca fez nada, sabe? O que querem, o que esperam dela, eu não consigo entender. Uma volta da Kay, gente, a mulher não entregou nada. Pois é. Também eu acho que é muito só por conta de torcida, assim. Quero minha favorita de volta, e talvez ela tivesse uma torcida maior, mas eu, sinceramente, não sei o que esperam dela, porque não tem nada para esperar, né? Ela nunca ofereceu nada para que as pessoas pudessem falar, não, eu quero ver mais disso. Então, não dá para entender. Mas dentre as opções que a gente tem ali, as minhas opções seriam duas que não têm a menor chance, que são a Tina e a Paula. Que eu acho que são pessoas mais que não estão ali talvez pelo favoritismo, que estariam mais para o afronte ou estariam dispostas a entregar mais, sabe? Então, e seriam pessoas mais neutras, porque, por exemplo, o Dr. Fred eu não gostaria de ter de volta, porque eu sei que ele vai ter uma rejeição muito grande, já tá tendo, né, desde ontem. Então, sabe, é duro ver passando por isso de novo. E a Larissa, eu acho completamente indiferente, mas assim, se for o preço a pagar para não ter a Kay de volta, até aceito a Larissa também. E é isso, assim, o de homens eu acho Christian totalmente irrelevante. Gabriel, eu nem ouvi a voz, graças a Deus. O, o Gustavo, infelizmente eu ouvi a voz. Então. Sabe, os eliminados são muito pessoas que eu não gostaria de ver nunca mais, assim, tirando um ou outro, mas não nesse contexto. Não gostaria de ver de novo nesse contexto. Não, porque ali praticamente 90% a gente agradeceu por ter sido eliminado, né? Tá tendo que ver tudo de novo. Exato. E com chance de durarem até uma final. Nossa, a Kay, eu não quero a Kay entrando porque, gente, ela é tudo de ruim. Ela é ruim, gente, porque quando ela abriu a boca, ela vai receber um processo do Fred Nicásio, né? Ficou tão tempo calada quando falou. Aí o que aconteceu? E eu acho que ela se aproveita muito do privilégio que ela tem, porque as falas que ela teve, gente, tá na internet, vão lá procurar, tá no Choquei, tá em Central Reality, tá em perfil de Twitter comentando, tá nos nossos Twitter, que a gente deu RT, então aqui até que a gente comentou também, mas não, tô que nem a Gil. Já que o preço da Kay não entrar pode ser a Larissa, então tá bom, vai. É aquele negócio, já que não tem tu, vai tu mesmo. Porque é isso que se tornou. E o pior é que assim, pelas enquetes que a gente vê, né, que não é nada oficial, mas a gente vê que a Kay, Larissa, Dr. Fred seriam, né, os mais cotados pra entrar, sendo que eu não boto minha mão no fogo por uma votação que não é pra eliminar, é uma votação pra mandar de volta pro jogo. Então aí é o empenho do fandom. Eu não sei se pode ser uma votação que dê 30 milhões de votos, gente. Então se 30 milhões de votos é pouco, qualquer pessoa pode entrar.
Ou pode ser uma votação com 200 milhões, eu não sei a que ponto de loucura esse povo tá pra votar. Mas é muito complicado porque teve pessoas se acertando, né? Pelo que eu vi, o Dr. Fred pediu desculpas a Larissa em off, assim, off no sentido que não foi diante das câmeras, assim, outras Falaram que coisas, né? ele E a ligou pra Larissa ela, né? aceitou. E a Larissa aceitou as desculpas. Eu acho que ela aceitou realmente porque os dois estão se dando bem lá dentro, estão conversando, interagindo de boas. Então acho que rolou esse pedido de desculpas e ela aceitou, né? Mas tá uma baixaria ali dentro, gente. Tá uma coisa fora do normal, com o povo gritando. Quando a Gil falou que escutou a voz do Gustavo, a gente escutou a voz verdadeira dele, né? Finalmente. A gente descobriu como é que ele fala de verdade, sem estar naquele personagem. E foi muito louco porque a Paula contando fofoca, né, do Paris 6, teve o Fred falando que ela saiu, que a Kay tinha saído do time de vôlei dela, mas a advogada da Kay falou que não, que difamação não passará. Ok, mas tem muita coisa acontecendo ali, e também tem um plot que eu já vou jogar já pra Mafê e pra Laura, que foi o plot que a produção vazou, né, a imagem pro quarto do líder, e a Amanda e a Bruna viram que vai ter repescagem, que gerou um caos coletivo, né, Mafê? Tá um caos, Mafê. O Big Brother tá pra amadores, realmente. Gente, eu não tô entendendo o que Boninho quer. Não sei se ele tá cansado e quer que parem de associar ele ao Big Brother e ele já quer passar o ponto, porque parece que ele desistiu. E ele tá tentando. Ele tá tentando colocar dinâmicas pra salvar o programa, mas assim, ao ver que não tá dando certo, parece que ele continua mesmo assim. Primeiro que, só pra comentar, né, sobre essa questão deles voltarem assim, olha, já foi difícil acompanhar a Kay lá no México. Eu vi que tinha até uma câmera pra acompanhar e eu me recusei a abrir a qualquer momento, porque eu achei que me colocar nessa situação de ficar acompanhando a Kay em outro país, numa oportunidade que ela teve que ela não merecia e que também não foi aberta ao público, o público não participou dessa escolha de quem iria, ela até poderia ganhar pelo público, mas nem isso a gente sabe. Confesso que eu já não gostei aí. E pensei, bom, acabando essa dinâmica, eu nunca mais terei que ver a cara da Kay na minha vida. E aí corta para repescagem. Falei, cara, a primeira vez que eu vi sobre repescagem, eu tava no trabalho e eu pensei assim, eu acho que o Boninho vai pegar só 2 pessoas, vai colocar ali na casa por um tempo e depois vai tirar. E passei o dia tranquila. Quando cheguei de noite em casa pra ver mesmo as coisas em detalhe, eu fiquei, gente, eu não tô acreditando que ele vai enfiar 2 pessoas de novo lá na casa pra concorrer ao prêmio até o final, com todas as informações. Hoje eles brincaram muito lá, né? Porque parece que eles percebendo essa falha aí que aconteceu da direção, que teoricamente não foi uma falha, né? Mas a gente viu que aquilo ali não estava no planejamento deles. Eles vendo o pessoal lá no quarto, né? E aí alguém já fala, deve ser uma repescagem. Eles já começam a acertar o que é dinâmica e a se preparar para essa dinâmica, né? O que foi até engraçadinho, assim, eles formando enquanto um grupo, tipo, nós somos os veteranos, a gente não vai deixar eles se criarem aqui. Para quem entrar agora, eu sou Domitila Barros, não vem me chamar de Dom. Eles até usaram os quotes deles para zoar sobre isso, mas não teve 1% de graça. A única coisa que a gente teria pra, assim, se consolar seria a surpresa, a cara de surpresa deles, quando esses 2 aí da repescagem aparecessem lá na porta. E a gente também não vai ter isso. Ou seja, o que nos sobra? Cadê o entretenimento? Porque já não tá tendo entretenimento no programa. É problema atrás de problema. É dinâmica, falha atrás de dinâmica, falha. É ver um monte de gente que a gente não suporta e acompanhar essas pessoas de volta, reviver as situações que fizeram com que elas fossem eliminadas ou as razões pelas quais elas não foram eliminadas. Isso traz muita revolta. E aí o BBB deixa de ser um programa de entretenimento. Assim, a gente acabou se apegando, quem gosta muito de reality show, quem gosta muito de Big Brother, quem tem um tempinho livre ali no horário após a novela, para ver, para se envolver. Mas assim, será que isso está fazendo bem? Será que está sendo bom acompanhar isso? Porque eu confesso para vocês que prazeroso, legal, assim, não está sendo. Eu não sei o que esperar quando eu abro o pay-per-view, agora muito menos. E aí, na pouca coisa assim que a gente tem para se apegar, para ter ali, não, isso pelo menos eu vou rir. Quando entrar alguém ali, a cara do Mosca, a cara da Marvila, a cara da Amanda, eu vou ver, vai estar todo mundo chocado ali. A Bruna, ok, mas a gente também não vai ter isso. Eles já sabem que as pessoas vão voltar, eles já estão esperando, inclusive declarando torcida, queria muito que a fulana voltasse, queria que não sei quem voltasse. Rolando já alguma interferência, né? Embora a gente já saiba qual é a preferência de cada um, óbvio. Mas assim, fazendo até campanha
E é isso, a gente que lide com isso, porque é a gente que vota, né? O público que vota, que assiste, que lida com as consequências disso e ainda é feito mais palhaço ainda pela produção. Então, você é diferente, assim, no sentido. Eu não queria que tivesse repescagem, no sentido de que vai ser uma situação muito ruim com as pessoas lá dentro. Acho complicado, porque a gente teve um negócio com o Dr. Fed, do crime e etc. Foi angustiante ver ele ali dentro, principalmente ontem. Hoje ele conseguiu ter esse, né, momento com a que ir lá, mas assim, é horrível a gente ter que ver ela falando as coisas que ela está falando. Tipo, no momento, eu li agora aqui que ela falou assim: seria muito mais bonito, depois que o Tadeu falou lá, né? Seria muito mais bonito ele chegar e falar que já estava tudo resolvido, mas não, ele vem colocar uma culpa que a gente não tem, velho. Como que você não tem essa culpa? Você que fez. Então, assim, só tá dando espaço para ela manter a mesma conversa que ela já mantinha lá dentro, de preconceito, de não aceitar que ela cometeu erros e ficar falando no deboche e daquele jeito que ela é. Cara, ela é uma pessoa ruim, ela fez um negócio, ela falou. Que na escola as pessoas sempre iam atrás de mim, brigar comigo, não sei porquê. Cara, se tá todo mundo brigando com você, o problema é você, entendeu? Ela tem um problema assim de relacionamento com as pessoas, todo mundo tá atrás de acabar com ela. E é a mesma coisa, e você está dando espaço para, novamente, essa pessoa que por alguma razão tem uma torcida grande, que ninguém entende, eu não tenho a menor ideia de onde vem essa torcida dela, para ficar lá falando as merdas de sempre, que vai ter que tem ecos de pessoas que pensam igual a ela e que cada vez mais se sentem fortes e corretos de repetir essas coisas, né? Então, assim, é um incômodo muito grande ter que ver Dr. Fred lá com as mesmas pessoas, não só ele, a Paula, que passou por esse processo, como a Mafia falou, a Gil falou, que ela passou por esse processo e tal, foi muito angustiante de assistir. Então, assim, é, é muito ruim para ver esse sentido. Mas, por outro lado, assim, quando saiu as duas pessoas essa semana, o programa morreu mesmo e aquela coisa, ainda tem mais de um mês, mais de um mês, né? Nem sei mesmo direito. Ainda tem muito tempo e não tem nada acontecendo, né? Morreu e não sei como teria se recuperado sem isso, porque a gente está tendo. Nem sei como seria. O problema dessa temporada, eu acho, para sustentar isso, é que uma temporada está muito sem narrativa. O programa não construiu uma narrativa, igual tem em outras temporadas. Não tem um protagonista porque não tem uma narrativa, não tem uma história. Então, assim, para as pessoas no Brasil não estão acostumadas a acompanhar Big Brother assim, sem uma história, sem ter esses relacionamentos. Então, eu acho que isso prejudica no sentido de que, tá, e agora o que a gente vai ver? O que a gente vai assistir? E eu acho que, assim, eu não tenho problema com retornante, porque eu não acho que o Big Brother tem que ter essa justiça, assim, e porque eu acho que tá, às vezes entra gente no meio e tá, isso não me incomoda, nunca aconteceu, eu acho, tão perto, assim, mas não me incomoda pensando como um programa de entretenimento, mas eu acho, assim, que a forma que é feita que é ruim. Eu acho que a gente já teve o que a gente teria curiosidade de ver, e eu acho que, mais do que tudo, essa Casa do Reencontro provou uma coisa que eu acho que poderia ter sido inserida no programa que teria sido melhor do que isso. Que é, alguém aqui, não sei se vocês assistem o maravilhoso, horrível De Férias com Ex. No De Férias com Ex, existe um tablet lá que às vezes mostra imagens, tipo, o que fulano falou de você. Por que não uma dinâmica desse tipo? Porque eu acho que o que acaba com conflitos lá dentro, né? E o que mostra, no primeira semana, quando a gente teve a Bruna de líder e eles descobririam que poderiam assistir coisas de lá, o quarto branco, tal, o que acontece é que você tem informação. Informação é essencial para o jogo. Talvez uma dinâmica que você pode saber em algum momento que você escolhe, você possa comprar um prêmio que você possa ver em algum momento, traria essa ideia da repescagem, né, de pegar alguma coisa de fora, alguma informação de fora, de uma forma mais melhor para o jogo, assim, para o andamento do jogo, sem ter que trazer pessoas novas, pessoas velhas, né, sem ter que trazer eliminados, que já foram eliminados, tem esse peso e tal.
mas traria a ideia, porque a ideia de entrar gente de fora, ou de gente que esteve no outro quarto e assistiu, ou a própria ideia de assistir lá no líder, é você ter a informação. E eu não acho que informação atrapalha tanto o jogo assim. Eu acho que a informação molda o jogo, e é melhor, talvez, do que entrar gente nova para concorrer de novo. Fica a minha dica aí para o Boninho. Eu acho que talvez teria sido uma solução melhor para movimentar e para tentar dar uma sobrevida do que o que está acontecendo agora desses ex-participantes, que eu acho que o clima ficou, né, bem pesado, está complicado, e a gente não sabe como as pessoas vão reagir, se elas não vão ter vontade. E tem ainda outro fator, que a Bruna já falou, que ninguém deve estar assistindo. Eu acho que no minuto que eu vi que isso está acontecendo, eu ia pensar, é isso, né, gente? Flopou. E agora, que eu acho que causa esse desânimo real, assim. Eu acho que poderia ter ideias mais inovadoras, diferentes, para inserir informação no jogo, que não voltar ex-participante para talvez sofrer todo um processo de rejeição de novo. Mas eu acho que eles nem ligam também, né? A Larissa claramente não está nem aí, está pensando nos seguidores dela. Eu concordo plenamente. Eu acho que tinha outros artifícios, inclusive é bem legal essa ideia de um tablet com algumas cenas que alguém falou mal de você, por exemplo, sei lá. Eu acho que não só para esse momento. Opções. Você quer ver uma cena de fulano, escolhe, aí, sabe, sei lá, ganha uma dinâmica. Isso é uma ideia bacana não só para agora. Acho que o BBB, no geral, podia inserir esses momentos de interação, digamos assim, porque, tipo assim, já tem um celular lá dentro, né? Mas o celular tá meio que tá sendo mal aproveitado. Que ok, eles tiram fotos, eles ganham estalecas, mas para a dinâmica do jogo em si, ele não tem nenhuma função. Acho que podia ser inserido alguma dinâmica relacionada a conflito. Então, tipo, eu sinto muita falta disso no Big Brother Brasil, porque nas edições de outros países tem muita coisa aleatória acontecendo durante o dia, tipo assim, para ganhar um jantar, fazer uma prova de dança, para ganhar uma coisa qualquer, uma disputa de sei lá o quê. E aqui não tem muito essas dinâmicas, né? Então eu sinto falta disso. Acho que seria uma coisa interessante para se inserir no Big Brother de forma geral, assim, essas sementes, né, da discórdia. E para agora, eu acho que seria uma coisa interessante. Tipo, não precisa voltar com os participantes. Faz uns vídeos deles falando coisas polêmicas que aconteceram, jogando frases de efeito, sei lá, qualquer coisa para semear a discórdia. E vai usando isso de uma forma que dê alguma empolgação nas pessoas que estão lá dentro e nas pessoas que estão assistindo. Eu também acho que teria outras formas de se reinventar minimamente nesse momento do que pondo gente de verdade lá para concorrer de novo. Não, e são até usar estaleca, né? Como a Laura falou isso do tablet, eu também gostei da ideia. Por exemplo, eles chegavam e diziam, olha, você, arriscaria, você daria seu voto, né? Eu perderia o direito de votar para escolher uma cena de 2 minutos, sabe? De qualquer coisa da casa que aconteceu nesses tantos dias que o programa já estava no ar. E a pessoa assistir. Eu dei uma ideia no Twitter de fazer a semana do julgamento, quando chegasse no top 10 ou no top 12, pegar os eliminados para eles mandarem alguma coisa, seja presencial, ou acho que é em vídeo que consegue podar melhor, né, pra eles não falarem demais, pra eles mandarem vídeos e fazer o jogo da discórdia com base nisso, né, pegava o que o eliminado falava e, tipo, podia dizer qualquer coisa mesmo, podia dizer uma indireta, tipo, olha, aqui fora fulano tá com tantos seguidores, aí que se foda agora, né, o resto do programa, porque a gente sabe que o Big Brother Fórmula tá esvaziando agora, depois que a pandemia se acalmou, a gente viu que o Big Brother precisa se reinventar de novo, né? Precisa de outro, tipo camarote contra pipoca, que foi uma twist que trouxe o up, mas tá precisando se reinventar, então... Já deu. E botar gente de fora com informação externa, então a própria produção pode dar um jeito de trazer isso de uma maneira de entretenimento pra gente, né? Já que informação externa, pode ver, gente, que desde 2018, desde 2020, sempre acontece alguma coisa que tem informação externa voltando. Quando não é uma eliminação falsa que traz alguma coisa, mas sempre tem gente entrando com casa de vidro, agora entrando antes do programa, agora o povo vai entrar com o programa já no ar. Vai ser uma bagunça.
Mas aquela coisa, né? Não é comigo, eu ainda deixo, né? Assim, não sou eu que sou participante do Big Brother, não tá acontecendo comigo, tudo bem. Pode acontecer com eles, mas é muito ruim isso acontecendo. Eu não, É eu tipo, não me importo definhando. com, eu não me importo com a informação externa. É que eu acho que tem outras formas disso acontecer. E também eu acho que os eliminados que a gente tem para trazer de volta também não favorecem muito essa dinâmica, né? Porque são pessoas bem odiáveis, assim, de forma geral. Então você fica com ranço disso acontecer, porque inevitavelmente você vai ter alguém que você odeia de volta ali. E, tipo, isso é desanimador. Agora, informação externa, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que eles podiam fazer uns vídeos falando várias coisas reais, assim, ou fake news, verdadeiras e fake news. Ia ser muito legal isso. Eu acho que podia abusar aí da informação externa, não me importaria. Mas o meu problema mesmo é ter gente que eu não gosto de volta lá. Acho que isso é muito pior pra mim do que informação externa. Não, e gente que a gente não gosta, que pode ter chance sim de ser finalista e quem sabe ganhar, porque eu não boto a mão no fogo pro público de Big Brother. Pro público brasileiro eu não boto a mão no fogo pra nada. Pra de Big Brother eu nem boto a unha no fogo, nem nada, porque não dá pra confiar nesse povo com a votação em mãos. Não dá. Agora, gente, passando realmente para o último bloco da semana, que é o destaque da semana. Toda semana cada membro escolhe alguém para representar o que foi melhor ou pior por N motivos, qualquer motivos que seja. Ou seja, temos 4 pessoas aqui, pode ter 4 destaques da semana. E aí, começar com a Mafê. Mafê, e aí? Você teve algum destaque essa semana para trazer podcast? E por quê, se você trouxe alguém? Eu traria a Domitila, porque eu acho que não tem como, né, assim, tendo passado essas últimas semanas, não trazê-la, mesmo no revés, nos momentos ruins e tal. Ela dá uma forma de se destacar. Mas eu vou aproveitar que o Fred Nicásio está de volta ao jogo, porque acho que da primeira vez que eu participei foi a saída dele. E aí a gente ficou meio, pô, a gente bota o Fred Nicásio não, porque ele foi eliminado. E seria legal botar como destaque alguém que está no jogo. E ele está no jogo. Então eu vou aproveitar hoje para colocar o Fred Nicásio, porque... O plot twist. Hã? É um plot twist. Eu acho que a gente não esperava. Não. Quando a gente falou lá, ó, o Fred Nicásio já saiu, não dá para colocar ele como destaque, e a gente jamais imaginou que ele poderia estar concorrendo a voltar, né, assim, ser um destaque da semana. Então eu vou aproveitar que ele está na casa e vou marcá-lo como destaque da semana, não só pela preferência de que ele esteja no jogo e tal, mas por hoje, especificamente por hoje, assim, foi o momento onde eles tiveram para interagir, pelo fato dele não ter recuado, ele ter dado nome aos bois, ele ter falado sobre o racismo que ele viveu e ter pontuado isso ali na frente de todo mundo. E quando questionado do porquê, mas você não me procurou aqui fora, porque você tá usando isso só para ganhar palco. Quando ele foi questionado pela Kay, ele colocou ali de forma muito sincera do tipo, mas por que eu tinha que te procurar? E quando a Marília falou com ele, porque você fez algo que eu não gostei, mas eu te perdoo, e ele falou, mas eu não te pedi desculpas, e eu nem sei do que você tá falando. Essa virada de chave, né, depois do Fred ter saído, não que ele já não fosse essa pessoa porque ele era, mas de virar e simplesmente falar, não achar mais, né, tipo, eu acho que estou vivendo tal coisa, mas ele saber o que ele viveu, e mesmo estando ali num programa, mesmo sabendo como a produção pode tratá-lo, mesmo sabendo como o público pode vê-lo, ele ainda assim está dando nomes e não dando nenhuma chance de que isso não passe no programa de forma maquiada. Então não tem como pegar o material que ele serviu hoje dentro da casa ali da repescagem e colocar, nem como cortar, porque toda a briga dele com a Kay foi pautada. A Tina entrou no meio, inclusive, para falar sobre racismo. Eles falaram sobre racismo religioso. Então, se ele não entrar, eu quero aproveitar hoje para deixar marcado de que essas 24 horas dele na casa, do retorno, já foi muito maior do que a trajetória de muita gente, como, por exemplo, a do Fred Desimpedidos, que acabou ontem também, só pela forma como ele se colocou sem medo. Ele foi grandão sem medo. Então, meu destaque da semana é o Fred Nicásio. Parabéns, Dr. Fred. Mal voltou e talvez nem volte, mas vai ser destaque da semana. É o poder do Dr. Fred. E você, Gil? Eu vou dar o destaque de novo para a Domi. Eu acho que ela, essa semana, teve momentos mais tranquilos, onde ela conseguiu falar novamente as coisas que ela já vinha falando. Então, naquela pizza lá com a Bruna,
ela pontuou para a Bruna tudo que ela vinha já dizendo anteriormente, com muita calma, muita tranquilidade, embora a Bruna tenha entrado no ouvido e saído no outro, mas não saiu no outro, ela guardou a informação e foi jogar lá no quarto para ter Uhum. alguma validação da Aline, pelo que eu entendi, assim, o meu sentimento foi isso. Ela falou: escuta só, mami. E falou a frase da Domi, e ela não teve a reação que ela esperava, né, da Aline. A Aline falou: ah, interessante isso que ela traz. Enfim, eu acho que ela conseguiu pontuar com muita calma, muita tranquilidade, tudo que ela pensa, ou pelo menos parte disso, porque algumas coisas eu acho que ela ainda não quer verbalizar. Mas. é, e aí teve a comemoração dela na piscina, que finalmente ela comemorou, né? Porque eu sempre sinto que ela fica se segurando, mas finalmente ela comemorou. E, e eu acho que ela é uma das poucas ali que permanece sempre muito certa na convicção dela. É, eu vejo o Mosca tentando mudar discurso, falar uma coisa aqui, outra coisa ali. Ele é muito sabonetezinho também. É, Então, assim, em meio a várias sabonetadas, eu acho que ela ainda é uma das que mais permanece, sempre muito convicta no que ela acredita e tal. Então, apesar que essa semana foi muito difícil, né, de ter, porque estava todo mundo muito baqueado por conta do que aconteceu, mas ainda assim eu acho que ela permanece muito firme no que ela acredita e não tem jeito. Realmente ela continua sendo incrível em tudo que se propõe a fazer. É, eu ia. Domingo eu ia fazer um destaque negativo para o Gabriel, porque eu tô achando essa situação dele com a Bruna assim, uma coisa especialmente patética da parte dele. Tá assim, triste de assistir, eu tô ficando constrangida. Ele tá numa paixonite lá, num crush, e sei lá como é que os jovens falam essas coisas, de uma coisa assim triste. Ele tá praticamente jogando as pessoas que jogaram com ele até agora, que são amigas dele, de lado. Assim também, como eles têm uma relação complicada ali, de salvar e tal, porque ele quer dar um anjo pra Bruna, que ele tá querendo ficar com ela, né? Já tomou fora, meu querido, por que você está nisso ainda? Eu tô achando assim uma coisa triste. Eu só queria mencionar, porque a gente nunca consegue falar dele porque ele não faz nada, né? Mas essa semana, eu ia colocar ele. Só que aí a Domi veio, ela é meu destaque, porque ela veio ontem, não, agora anteontem, segunda-feira, no jogo da Discord, e no pós a conversa com a Bruna. A Gil já falou tudo que eu ia falar sobre a conversa, eu acho que foi assim, essencial, e eu acho que foi um momento que ela, sabe, descarregou uma coisa que ela estava carregando ali para a Bruna tentar entender o lado dela. Não acho que a Bruna entendeu, não acho que a Bruna vai entender. A conversa que ela teve depois com o grupo dela mostrou que não vai, mas eu acho assim, foi bom para ela verbalizar assim a situação. Então, por isso que eu escolho a Domi como meu destaque da semana. Além de que a Domi sempre entrega entretenimento, ela é muito especial, ela fala umas coisas muito boas. Os sonhos dela aí, ó. Ela realmente ganhou 1 milhão. Olha aí. Obrigada, Larissa. Ela entrega Realmente mesmo. veio a nossa bruxa. Mas assim, negativo seria o Gabriel, mas como a Domi deu a nossa bruxa, eu achei que foi muito legal, assim, foi muito boa a conversa dela com a Bruna e foi importante para ela ali ter essa chance de falar, assim, e a outra ter que ouvir, né? Porque o problema da Bruna também é que ela nunca quer ouvir nada. Não, o meu destaque da semana é uma boninhada quase que nem Mafê. Mafê tá andando tanto com a gente no podcast, tá aprendendo as boninhadas na gente aqui no podcast também, tá vendo, Laura? Já meteu o Fred de caça aqui. Mas o meu, eu vou trazer com uma pessoa que, apesar dos pesares, gente, eu tenho que trazer a Dania como destaque, porque ela foi muito fofa com a Domi. Sabe? Tipo, ela teve momentos bons ali, apesar de tudo o que aconteceu com ela, de infeliz, na semana, ela tem um destaque positivo, porque ela era uma querida. Ela era não, ela era uma querida. Ela entregando os presentes pras meninas foi muito bonito, aqueles brincos que ela dando. Ela falando, aquele momento dela entregando o presentinho pra Domi, foi uma coisa tão bonita de assistir, sabe? Em meio ao caos que tá o Big Brother. Então acho que ela merece ter um destaque positivo pra ter um up, assim, de que ela ficou marcada pra uma coisa boa também. Aconteceram coisas boas na casa, né? Mas
Por isso eu trago a Dânia. Tanto que a Dânia tá na capa do podcast, já fiz as capas, ela tá com capa, com foto, como se fosse participante mesmo do Big Brother, porque mais relevância que alguns, né? Ela tem, porque ela é muito mais carismática que boa parte desse cast, por sinal. Mas então tá aí, Domi com 2 votos, Fred, Nicásio e Dani. É bom que tem chance de só ter uma pessoa na casa desse destaque toda semana que vem aqui. Mas é o nosso jeitinho do podcast. E o ranking da semana 9, para vocês descobrirem quem ficou com as maiores notas entre eu, Tom e Laura, vocês descobrem na sexta-feira, tanto no YouTube, como no Twitter, como no Instagram, que a gente posta lá, tudinho. É isso, chegamos ao fim do talvez que seja o nosso maior episódio da história do Extra Podcast aqui, mas porque a semana do Big Brother deu muito assunto pra gente falar, dava pra falar muito mais, mas semana que vem a gente traz outros assuntos aqui, a gente espera que assuntos leves, como eu falei, eu espero que quem esteja reclamando só que, sei lá, a Marvel votou errado de novo ou ganhou um quarto bate-volta. Eu quero essa revolta pra gente. Pra gente comentar. A gente merece esse tipo de entretenimento fútil. Mas é isso, eu quero agradecer mais uma vez a Gil e a Mafê. Agradeço toda semana, porque estão aqui toda semana. Muito obrigado, viu? E vocês continuem assistindo Big Brother, hein? Porque qualquer hora dessa chega uma DM minha chamando pro podcast de novo. Obrigada, gente. Hoje foi especialmente bom estar aqui para falar de tudo isso. Acho que são coisas importantes que aconteceram e que a gente tem que refletir e tem que debater. Eu acho que o debate é muito bom porque a gente acaba tendo outras visões ou visões parecidas que complementam as nossas. E, enfim, BBB é isso, né? É entretenimento, mas eu acho que também é um estudo muito bom, sociológico, antropológico, filosófico, tudo ótimo. Então, é isso. Que tenhamos semanas mais leves. É sobre isso, né? Eu espero que não seja como na semana passada, onde a gente saiu do podcast tranquilos e daqui a pouco veio uma bomba no dia seguinte, porque a gente gosta do entretenimento, né? A gente quer se entreter, quer esquecer um pouquinho da nossa vida, dos nossos problemas. E acho que tá aqui também um pouquinho disso, porque a gente fica imerso, né, nessa história de todas as histórias que acontecem no Big Brother e esquece. Então é sempre muito bom estar aqui. Eu agradeço de novo o convite. Gil, fala seu Domi campeão, que eu acho que é isso que tá mantendo ela no programa. Pelo amor de Deus, vamos agarrar os detalhes. Você disse mesmo? Vamos agarrar os detalhes. É isso que tá mantendo a Domi no programa, pelo amor de Deus. Domi campeã, gente. Agora eu não sei mais quantas semanas falta, porque agora a gente parece que vai ter 20 participantes de novo. Mas Domi campeã. Não importa quem vai ser eliminado ou quem ficar, vai todo mundo ficar no Big Brother, porque não acaba. Não, é tudo que ele precisava. Essa temporada se repetindo várias vezes, né? Tudo, pense como Nova data de previsão para acabar, 24 de dezembro. Nossa, meu Deus do céu, tá parecendo Masterchef. Bateu nas mãos da Band o Big Brother agora. Mas tá em situação de barril. Eu acho que o cara, ele tá rindo, né? Porque o Boninho falou que não cometeria esses erros e olha o que tá acontecendo. Porque tá... Gente, sério, se o Big Brother fosse da Record, eu esperava isso, sabe? Isso pra baixo. Porque é Record, mas da Globo eu não esperava tanto erro como o que aconteceu. Mas é isso. Obrigado a quem nos ouviu. Como eu falei, redes sociais, tudo na descrição. Semana que vem tem mais. Beijos, amigos da Laura e amigas da Laura. Beijo pra todo mundo que nos ouviu. E nos vemos semana que vem, que eu vou clamar mais uma vez por um episódio mais leve. E até lá. Amém. Tchau. Tchau.